Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje, dia 25/4/2022, segunda-feira do mês de abril. Hoje é celebrado São Marcos Evangelista, o leão alado. Hoje, dia 25 de abril, a Igreja Católica celebra a festa de São Marcos Evangelista, discípulo de São Pedro e autor do segundo evangelho do Novo Testamento. Seu símbolo é o leão alado, por sua relação com o Apocalipse e São João Batista. São Marcos era judeu de origem e de uma família tão cristã que sempre acolheu os primeiros cristãos em sua casa. Acompanhou Paulo e Barnabé, seu primo, a Antioquia, na primeira viagem missionária. Também foi com Pedro a Roma. São Marcos se separou deles em Perga e retornou para sua casa. Mais tarde, Paulo se recusou a aceitar Marcos. Barnabé rompeu a associação missionária com São Paulo e foi para Chipre com seu primo. Anos depois, São Marcos e São Paulo se juntariam em outra viagem missionária. Sobre seu evangelho, São Marcos o escreveu em grego, aparentemente para um público cristão. A data em que ele escreveu é debatida, mas talvez tenha sido na década de 60 a 70 depois de Cristo. O evangelista foi a Roma com São Pedro apóstolo, que se dirigia a São Marcos como meu filho. Marcos estabeleceu a igreja em Alexandria, onde fundou sua famosa escola cristã. Foi martirizado aproximadamente em 25 de abril de 68 em Alexandria. Suas relíquias descansam na Catedral de Veneza. São Marcos é retratado como o leão alado, em relação a um dos 4 seres viventes do Apocalipse. Alguns consideram que isso é porque o Evangelho de Marcos começa com João Batista, chamando no deserto como um leão que ruge. Nesta segunda-feira abençoada, iniciando mais uma semana, com muita paz, muita alegria. Hoje, então, nós ouvimos um pouco sobre a vida de São Marcos Evangelista, discípulo de São Pedro, onde a nossa igreja celebra hoje a festa dele, São Marcos Evangelista. Como todos aqueles evangelistas, discípulos que gostavam e amavam a Jesus, eles retratam todo aquele caminho que Jesus percorreu, fazendo que todos nós conheçamos cada vez mais os grandes feitos pelo nosso Senhor. Por isso, nós devemos continuar a nossa missão firme e forte, anunciando cada vez mais o Evangelho. Aqueles discípulos que estavam com Jesus são grande exemplo para a nossa caminhada cristã hoje, porque são com eles que aprendemos a cada vez mais ser obedientes à palavra de Deus. E sabemos que, andando no caminho certo, no caminho da verdade, pregando a verdade, nós um dia nos encontraremos com Cristo. E assim poderemos viver na glória eterna, gozando de plena alegria e paz. Por isso, você que hoje escuta este nosso podcast, não desanime em sua caminhada. Se você participa de algum grupo, de algum movimento, associação, pastorais, em sua paróquia, na sua comunidade,
Seja perseverante. Procure cada vez mais ser uma pessoa correta, uma pessoa que trabalha com a verdade, porque só Cristo, só Ele é quem nos pode dar a vida eterna. Por isso, continue sempre firme em sua missão e que, a exemplo de São Marcos Evangelista, possamos cada vez mais evangelizar sem medo, sem vergonha, porque Cristo não tem vergonha dos seus filhos. Por isso, nós também devemos cada vez mais exaltar o seu nome a todos os lugares. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua semana e que você possa cada vez mais ser uma pessoa perseverante e feliz e não deixar que o seu espírito enfraqueça, pois nós precisamos cada vez mais alimentar o nosso espírito para continuar a nossa caminhada cristã. Pedimos a você que está ouvindo o nosso podcast hoje que deixe a sua curtida, deixe o seu comentário. É muito importante, isso ajuda cada vez mais na nossa missão. E compartilhe para que mais pessoas possam ouvir hoje um pouquinho da história de São Marcos Evangelista. Aquele abraço carinhoso e eu te aguardo para o nosso próximo podcast na quarta-feira. Saúde e paz a todos!